Bom dia, vamos lá para a nossa videoaula de hoje, certo? Na nossa última videoaula nós vimos o assunto sobre o estilo dos sinais. E aí eu passei um exercício para vocês me entregarem lá na plataforma. E aí eu percebi que alguns alunos vieram me perguntar, que não estavam ainda entendendo algumas questões, certo? E quando a gente estiver na nossa aula, na nossa sala de aula online, vocês podem tirar dúvida comigo. Mas hoje o nosso assunto vai estar baseado no capítulo 6, números racionais e irracionais, ou seja, nós iremos estudar conjuntos numéricos, tá? É isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos estudar conjunto de números naturais, conjunto de números inteiros, conjunto de números racionais, conjunto de números irracionais, conjunto de números reais, ver algumas definições que cada um tem, né? Só para dar uma revisada básica no que eles nos mostram, no que eles nos revelam, para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto. Um tópico importante que tem nesse capítulo é a gente falar sobre o Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, que já é lá no finalzinho, a gente fala sobre ele. E aí é muito importante porque, com certeza, consequentemente, nós iremos tocar nesse assunto mais à frente. Então vamos lá. Números racionais e irracionais. Então tá aqui o nosso conteúdo de hoje. Pessoal, no livro de vocês ele traz logo um tópicozinho para a gente começar. Para começar, página 152. Aí ele fala o seguinte, ó. Quando temos uma junção de determinados elementos, podemos designá-los como um conjunto. Este, por sua vez, pode ser formado por qualquer representação em seu interior. Os elementos, né? A representação no seu interior, que são os elementos. Aí ele fala o seguinte, quando os elementos são números, representamos esse conjunto como numérico. Então, quando a gente tem conjuntos formados só de números, nós temos os chamados conjuntos numéricos. Logo depois ele fala, os conjuntos numéricos são considerados subdivisões primordiais para a representação aritmética matemática. São eles. Aí ele vem dando os conjuntos dos números, tá? E aí é onde a gente vai falar. Antes de a gente começar a falar, eu vou fazer uma representação geral desses conjuntos numéricos. Então nós temos conjunto dos números naturais, certo? Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado por um Z. Deixa eu fazer melhor aqui. Representado por um Z. Logo em seguida, nós temos o conjunto dos números racionais. Tá aqui, ó, é um Qzinho, certo? Mas afora disso, eu tenho um conjunto chamado conjunto dos números irracionais. E englobando tudo isso, nós temos um conjunto chamado de conjunto dos números reais. É o maior conjunto que a gente conhece. Professor, tem 8 conjuntos acima desse? Tem. A gente tem o conjunto dos números complexo. Conjunto dos números complexo, professor? Isso aí. Quando é que a gente aplica um número complexo? Quando eu determino isso aqui, ó, raiz quadrada de menos 4. Isso, por enquanto, para vocês não existe. Raiz quadrada de menos 4 não existe, tá? Não vem o caso a gente estudar o conjunto dos números complexo aqui, tá? Só estou mencionando ele porque pode ser curiosidade de alguém. Então, mas existe um conjunto a mais, que é o conjunto dos números complexos, onde ele vai nos ajudar a resolver situações desse tipo. Porque eu consigo resolver uma raiz, onde o radicando é negativo, mas quando o índice dessa raiz é um número ímpar. Raiz cúbica de menos 8, raiz cúbica de menos 27, raiz cúbica de 64, raiz quinta de menos 32. Eu consigo resolver essas situações. Por quê? Porque eu consigo tirar eles de dentro da raiz, certo? Porém, quando esses caras, essas raízes têm índice par, eu não consigo resolver. Não existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de número negativo.
Por quê? Porque o expoente da raiz, ele é um número par, certo? Então, o conjunto dos números complexos, ele vai lhe ajudar a resolver isso aqui, dizendo que a raiz quadrada de menos 4 é igual a 2i. Tá? É igual a 2i. Aonde i vai ser chamado de unidade imaginária, que equivale a menos 1, mas isso aí não vem ao caso, certo? Vale a raiz quadrada de menos 1, esse menos i. Mas isso não vem no nosso caso, tá? Isso é só por questão de informação. Se a gente for dar continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai ver que os conjuntos numéricos estão divididos aqui. Nesses conjuntos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos. E observe o seguinte. Cada conjunto tem sua particularidade. Por exemplo, conjunto dos números naturais, né? Que é o nosso primeiro conjunto aqui. Naturais. É o nosso primeiro conjunto. Bem simples esse assunto não tem vista de cabeça nenhuma, é só o conjunto numérico. Então, naturais. A representação algébrica dele começa em 0, depois 1, 2, 3, 4, e aí vai infinitamente até o mais infinito. Porque o conjunto dos números naturais, ele é infinito. E aí a gente confunde, né? Porque, por exemplo, o professor perguntar, quantos algarismos numéricos existem? Aí você vai me dizer, infinitos. Algarismos não. Os algarismos são apenas 10. Vai do 0 ao 9. Se eu perguntar quantos números naturais existem, aí você vai me dizer infinitos, professor. Porque número são as junções de vários algarismos. Por exemplo, eu tenho o algarismo, eu tenho os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E você observa que a partir do número 9, né? Depois do número 9, todo número é composto de dois algarismos, que são formados pelo 0, ou melhor, no caso ali vem 10, que é 1 e 0, 11, 1 e 1, 12, 1 e 2, e assim sucessivamente. Só que se eu perguntar algarismo, ele só vai até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então não esqueçam disso. Algarismo é uma coisa, número é outra, tá? Mas depois eu dizer que o professor, o professor disse que algarismo é número. Não. Algarismo, a representação é um número. Porém, algarismo é uma coisa, número é outra. Certo? Então vamos lá. Essa é a representação geométrica dos números naturais. Com os números naturais, a gente consegue fazer com muita facilidade a operação de adição. Sempre é válida a operação de adição. Toda vez que eu somo dois números naturais, sempre resulta em um número natural. Não tem como não dar isso, tá? Toda vez que eu multiplico também dois números naturais, sempre resulta em um número natural. Também é outra verdade válida para qualquer parte do mundo. Certo? Então não precisa a gente tocar mais em relação a esse conjunto. A única coisa que eu posso fazer nele é a representação de conjunto nele, né? Conjuntos naturais é representado por 0, 1, 2, 3, e aí vai infinitamente. Se eu colocar natural asterisco, eu vou ter 1, 2, 3, 4, infinitamente. Por que não tem o 0? Porque eu coloquei asterisco. O asterisco em um conjunto, em qualquer conjunto numérico, exclui, tira o 0 desse conjunto, certo? Lembrem disso. O asterisco retira o 0 daquele conjunto. Continuemos. Conjunto dos números inteiros. Temos lá inteiros. Conjunto dos números inteiros, definido dessa forma, é representado por Z. Né? Nosso Zzinho. Sua representação algébrica, eu vou ter lá 1, 2, 3, e aí ele tende a mais infinito, menos 1, menos 2, menos 3, aí ele tende a menos infinito. Vai para mais infinito e vem para menos infinito. Tá? E tem essa representação geométrica. Então, o conjunto dos números inteiros é justamente o conjunto que engloba os números negativos. Né? A humanidade em si viu, ela se apegou com a necessidade de utilizar números negativos. Por exemplo, quando você fala temperatura, né? Em alguns estados do nosso Brasil, a gente tem temperaturas abaixo de 0. E como representar essas temperaturas abaixo de 0?
ele vai lá e coloca um sinal negativo, menos 1 grau. Então eu já sei que aquela temperatura é abaixo de zero, certo? E outras situações aí que a gente observa no nosso dia a dia, beleza? Então, a representação desse conjunto numérico, né? Z, aí vai menos 3, infinito, né? Primeiro começa com infinito. Infinito, depois menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, depois infinito. E aí eu posso pegar o Z asterisco, não tem o zero, o Z positivo, que aí só vem os valores positivos, e o Z negativos, que aí só vem os valores negativos, tá? Eu tenho esse subconjunto do conjunto dos números inteiros. Primeiro, o Z asterisco, que retira o zero. Eu tenho o Z positivo, que nesse caso ele retira os números negativos. Eu tenho o Z negativo, que nesse caso ele retira os valores positivos, certo? Não se esqueçam disso, façam a representação aí no caderno de vocês. Então aí eu tenho essas representações aí para o conjunto dos números inteiros. Com o conjunto dos números inteiros, nós já podemos fazer aqui operações? Subtração normalmente, porque eu já sei fazer subtração observando o jogo de sinais, né? A necessidade do jogo de sinais ali, ó, com o sinal de menos. Então eu já sei fazer uma subtração propriamente dita. Eu já consigo fazer uma divisão completamente dita, tá? Agora sim, a divisão tem algumas particularidades. Toda vez que eu dividir um número, se eu divido dois números inteiros, a resposta é sempre o número inteiro? Não, tá? Porque eu posso dividir dois números inteiros e a resposta não ser inteiro. Por exemplo, 7, se eu dividir 7 terços, 7 dividido por 3, não é um número inteiro, é uma dízima periódica. Se eu dividir 2 por 3, né, não é um número inteiro, é uma dízima periódica. Se eu dividir 2 por 5, não é um número inteiro, né? É um número decimal exato, mas não é um número inteiro. Então, a divisão de dois números é sempre um número inteiro? Não. Né? A divisão de dois números é sempre um número natural? Não. Beleza? Porque pode cair em um número racional, ou se preferir, a gente pode encontrar, pode ser um número irracional. Irracional dificilmente ele vai dar, mas pode ser que dê um número irracional. Mas aí, continuando. E aí, ó, eu preciso que vocês acompanhem no livro de vocês, porque ele dá outras explicações, tá, pessoal? Eu estou dando a minha, mas ele aí, no material de vocês, ele dá outra explicação. Então, acompanhe aí, para que vocês possam ter o entendimento dele como um todo, certo? Vou apagar aqui. Continuando, depois do conjunto dos números inteiros, chegamos ao conjunto dos números racionais. E aí, quando é que eu tenho um número racional? Racional. Eu tenho um número racional, que é representado pelo nosso Q, quando eu tenho um número que pode ser escrito na forma de fração. Lembra lá que eu falei 2 dividido por 5 é 0,25. Ou melhor, é 0,2 dividido por 5 dá 0,4, né? 0,4. Então, 0,4 é um número que pode ser escrito na forma de fração? Pode, professor. É 4 sobre 2. É 4 sobre 10. Né? Ou se preferir, é 2 sobre 10. Ou se preferir, é 1. Pensa direito. 4 sobre 10. 4 sobre 10 é 2 sobre 5. Beleza. Parece que eu estava errando, né? Então, ó, números racionais são números que dá para ser escrito na forma de fração. Todo número que dá para ser escrito na forma de fração é um número racional. A exemplo disso, quem é que eu tenho? Os números naturais. Qualquer número natural dá para ser escrito na forma de fração. Exemplo disso, 4 meios é 2. 2 é um número natural? É, mas eu representei 2 como sendo uma fração, certo? E aí várias outras divisões que dá exata, beleza? Um número inteiro pode ser escrito na forma de fração? Pode. Eu posso ter menos 7 sétimos, que é igual a menos 1. Beleza? Além disso, eu tenho os decimais exatos, 0,25, que é 25 sobre 100. Ou se preferir, né? Se você preferir, isso aqui é 1/4. Se você simplificar. Ainda tem a dízima periódica, 0,333 infinitamente, e é 3 sobre 9. Né? Ou se preferir, é 1 terço.
tá? Então, ó, esses números dá para ser escrito na forma de fração. Se dá para ser escrito na forma de fração, então eles são classificados como números racionais. A reta numérica desses números, né, a representação algébrica, fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque a partir desse momento, entre qualquer intervalo que você pegue numérico, por exemplo, entre o -2 e o -3, vão existir infinitos números. Desses infinitos números, existem infinitos números que podem ser escritos na forma de fração. Professor, vai existir infinitos números e depois ainda vai existir infinitos números, né? Observe o seguinte, existem infinitos números entre qualquer dois intervalos desses. Infinitos números. Pense numa infinidade. Beleza, pensou. Agora a gente vai fazer o seguinte. Boa parte dessa infinidade de números dá para ser escrita na forma de fração, né? Ou seja, também é uma quantidade infinita de números, que eu não sei quanto é. Porque existem infinitos números ali entre qualquer intervalo daquele. Então, a representação geométrica do conjunto dos números racionais fica difícil de se fazer. Porque existem infinitos números entre qualquer dois intervalos desses que dá para ser escrito na forma de fração. A gente pode até tentar fazer um esboço, colocar um valor ou outro, mas nós não iremos conseguir colocar todos os valores no intervalo desse que possa ser escrito na forma de fração. Eu posso me lembrar de alguns, mas eu não vou conseguir colocar todos, certo? Então, em contrapartida disso, aí nós temos o seguinte. Beleza, então com esse conjunto eu já consigo fazer adição, subtração, multiplicação, divisão. Potenciação, radiciação, né? Lembrando que raiz de número negativo não vai existir, né? Mas eu consigo fazer até a radiciação ali com aquele conjunto ali, com o conjunto dos números racionais, certo? Aí nós temos um conjunto à parte, o conjunto dos números irracionais. Irracionais. Por que ele é um conjunto à parte? Porque esse conjunto é constituído de números que não dá para ser escrito na forma de fração. Por isso que eles são irracionais, tá? Tem um racional, que é aquele que dá para ser escrito na forma de fração, e tem os irracionais, que não dá para ser escrito na forma de fração. Geralmente a gente representa assim. São números escritos na forma de dízimas não periódicas, ou seja, não tem um período fixo, porque todo número que é escrito na forma de dízima periódica dá para ser escrito na forma de fração. Por exemplo, aqui, ó, o número π, né? 3,14 e aí segue infinitamente. Porque ele não se repete não, ele tem infinitas casas, o número π, né? A gente não consegue determinar quantas casas ele tem ao certo, porque são infinitas. Outro número, que é a representação do número racional, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, todas as raízes quadradas, né? Ou cúbicas, ou quartas, ou quintas, que você não tem o resultado exato. Se você for para a calculadora e apertar lá, ó, raiz quadrada de 3, pô, aí ele vai dar 1,73, não sei o que, 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 porque tem casas infinitas. Raiz quadrada de 2, 1,14, porque tem casas infinitas, tá? Porque tem infinitas casas decimais, então são números irracionais. E isso serve para qualquer outra raiz. Raiz quadrada de 10, não tem 3, infinitamente, certo? Então esses números são ditos números irracionais, porque eles são escritos na forma de dízimas não periódicas. Não tem o período certo, não tem, é infinito, não tem período certo e isso aí continua infinitamente. Para finalizar nossa disciplina, nosso questionamento, tá? Nosso questionamento, deixa eu ver aqui. Nosso questionamento, chegamos ao conjunto dos números reais. E aí não precisa eu falar nada, né, sobre o conjunto dos números reais. Porque o que é que eu vou falar aqui, tá? Pega todos os conjuntos, junta em um só, beleza, real, acabou. Essa é a explicação sobre o conjunto de números reais. Dá para fazer aqui a operação, professor? Todas. Todas, professor? Todas. Todo número que a gente pensar, ele é real. A única coisa que não dá para fazer dentro do conjunto de números reais é a radiciação de números negativos, né? Quando eu estiver falando, por exemplo, dá para fazer todas as operações? Dá. Mas a radiciação só dá para fazer ela com os números positivos. Com os números negativos só dá para fazer se for a raiz de expoente de índice ímpar. Porque existe raiz cúbica, raiz quinta de
radicando negativo, né? Isso ainda existe. Quando é par não existe, porque aí a gente vai entrar dentro do conjunto dos números complexo, né? Lembra que eu falei dele aqui. Certo? Então, dentro de números reais, dá para fazer todas. Se eu mandar você pensar em um número, esse número é real. Não tem como ele não ser. Se eu mandar você fazer uma operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, entre qualquer dois conjuntos desse, vou pegar um número do conjunto dos números naturais e vou dividir pelo conjunto dos números irracionais. Pode dividir. O resultado é o número real. Não tem como não ser. Certo? Então, todo número que nós podemos pensar, ele sempre vai ser real. Certo? Beleza. Continuando com o nosso conteúdo, ó. O nosso conteúdo, ele traz aí na página 156, Teorema de Pitágoras. Eu vou até ler como é que ele traz essa definição, porque é o seguinte, geralmente Teorema de Pitágoras, principalmente para vocês que são do 9º ano, né, a gente já viu esse assunto, e Teorema de Pitágoras ele vem lá com o triângulozinho, mostrando o triângulo retângulo, tal, hipotenusa, cateto, e como ele se aplica, só que aqui ele não está trazendo essa informação do triângulo, tá? Então vamos ver o que é que ele diz aqui no nosso contexto. Os números irracionais são do tipo raiz de A, sendo 0 um número natural. Podem ser representados de maneiras exatas na reta numérica, utilizando-se o Teorema de Pitágoras. Para o G+, calcula-se uma expressão decimal e representa-se uma aproximação. Exemplo. Verificar se cada um dos seguintes números é racional ou irracional. A raiz quadrada de 25 sobre 9. Raiz quadrada de 11. Então ele quer que eu verifique se a raiz quadrada de 25 sobre 9 é um número racional. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 9 é 3. Se você for dividir isso aqui, automaticamente isso aqui vai dar uma dízima, né? Se você for dividir, isso aqui vai dar 1,666 infinitamente. Já ele traz a raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 11 é um número irracional. Nem se preocupe, isso aqui vai dar 3, alguma coisa, né? Vou colocar aqui, ó, 3, alguma coisa que eu não sei quanto é. Então, automaticamente, esse cara aqui é um número racional. Dá para ser escrito na forma de fração. Até porque ele já estava 5/3 na forma de fração, não precisava nem eu dividir. Mas esse cara aqui não é. Porque esse cara aqui, ó, é uma dízima não periódica. Certo? Ele traz esse tópico do Teorema de Pitágoras. Nem eu sei porquê, tá? Essa explicação que ele traz. Mas ele trouxe aí esse tópico e eu vou aprofundar mais um pouco. Então, olha só. Teorema de Pitágoras, como todo mundo sabe. Deixa eu ver aqui. Tá. Teorema de Pitágoras, como todo mundo sabe, é um teorema aplicável a um triângulo retângulo. Onde um triângulo retângulo, A, B, C, você tem que encontrar os seguintes elementos. Hipotenusa, só vou botar hipo, tá? E os catetos. Cateto, cateto, tá? Aonde cada ladozinho desse eu posso representar, já que ó, esse lado é oposto ao vértice A, eu posso chamar esse lado aqui de Azinho. Como esse lado aqui é oposto ao vértice C, eu vou chamar ele de Czinho. E esse lado é oposto ao vértice B, eu vou chamar ele de Bzinho. E, por definição, Pitágoras observou que se ele tiver um triângulo retângulo, se ele tivesse um triângulo retângulo, e a partir desses lados ele construísse quadrados, né? Construísse quadrado, ele ia observar que a área desse quadrado, a área do quadrado 1, 2, 3, ele se relacionava da seguinte forma. A área do quadrado 1 é igual à área do quadrado 2 mais a área do quadrado 3. Certo? Só para a gente simplificar melhor aqui e deduzir a partir daquela relação lá. Mas quem é a área do quadrado 1? Se é um quadrado, a área é L ao quadrado. Então esse cara aqui é L ao quadrado. Esse cara aqui é L ao quadrado. Esse cara aqui é L ao quadrado. Né? Porque esse aqui é o lado 1, esse é o lado 2, esse é o lado 3. Né? 1, 2, 3. Tá? Então cada lado ao quadrado dá a área do quadrado. Só que
Cada lado quadrado eu estou representando por A, B e C aqui. Então, o primeiro quadrado lá é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então está aqui o teorema de Pitágoras. Ele pensou dessa seguinte forma. Aí depois ele definiu. Ah, então quer dizer que a medida da hipotenusa, né? Eu já tinha definido os nomes do lado do triângulo. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas de seus catetos. Viu aí o que foi que Pitágoras fez? Ele deduziu a partir dessa relaçãozinha aqui que ele fez, desse pensamento que ele teve, tá? Então, em qualquer triângulo retângulo, quando eu pegar um triângulo retângulo, a primeira coisa que tem que vir à minha mente é o seguinte: eu posso aplicar Pitágoras, tá? Se eu tiver o valor de dois lados e quiser achar um terceiro, dá para aplicar Pitágoras normalmente. Quando o nosso material ele não faz menção a nenhum triângulo, eu só expliquei. Vou parar por aqui, tá? E aí na próxima aula, quando aparecer a definição de triângulo, a gente resolve as questões de triângulo. Se vocês acompanharem ainda aí no livro de vocês, o livro de vocês, ele faz a resolução, ele faz a representação de uma reta numérica contendo todos os conjuntos numéricos. Mas observe o seguinte, ele coloca só alguns valores para representar, tá, cada um dos conjuntos. Por exemplo, aqui, ó, ele colocou raiz de 2 para representar o conjunto dos números irracionais. Ele colocou raiz de 2, colocou π para representar os números irracionais. Para representar os números reais, os números naturais, ele colocou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os inteiros, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para representar os números racionais, colocou menos meio, colocou 5,1, colocou 5,6, tá? E aí ele colocou alguns valores para representar os conjuntos, certo? Mas lembrando, não dá para fazer uma representação precisa da reta numérica a partir do momento que eu chego ao conjunto dos números racionais. Porque não tem como representar na minha reta numérica, porque existem infinitos números em qualquer dois intervalos de números naturais ou de números inteiros. Beleza? Pessoas, acabando o nosso conteúdo, daí aí eu vou passar um exercício para na próxima aula a gente dar uma olhada melhor nesse capítulo e entender melhor o que ele quis nos passar. E aí, ó, vou até marcar aqui também, certo? Na página 154, eu vou cobrar de vocês a questão número 3, questão número 4. Isso não quer dizer que você só tem que fazer a 3 e a 4, não, tá? Se der para fazer o restante, você faz. Mas eu só vou corrigir essas aqui na nossa aula. Na página 157. Página 157, vamos fazer a questão de número... Muito simples, 157. Vamos para 158. Vamos para 158, vamos fazer a questão de número 23. Questão de número 23. Questão de número 23. E vamos fazer a questão de número... Para marcar o número primeiro, e a questão de número 21, que é uma reta numérica, que a gente vai colocar os números na reta numérica, beleza? Tem uma questão aqui na outra página, para dar 5 questões. A questão de número 13, na página 157. Vamos recapitular, certo? Página de número 154, 3 e 4. Página de número 157, questão 13. E página de número 158, questão 21 e 23, certo? Com isso aí a gente faz a correção desses exercícios na nossa próxima videoaula. Até a próxima.